Você sabia que seu filho tem um olhar atento que pode transformar a maneira com que você conecta com ele? Olá, olá! Podcast Pais que Nutrem, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É o início de uma nova temporada, temporada número 2. Vamos lembrar aqui, a gente fez 15 episódios na primeira temporada e agora vamos começar o primeiro episódio da segunda temporada. Mas eu chamo de primeiro ou chamo de episódio número 16. Mas esse episódio tem algo especial, algo diferente. Eu vou montar aqui um processo, você que está me ouvindo, você vai notar um processo completamente diferente, porque eu vou gravar para o YouTube, eu vou transbordar no YouTube e vou transbordar no Instagram. Justamente porque aqui eu estou com a estrutura montada para poder fazer gravação de vídeo, vou estar conversando com o vídeo também para eu ter esse vídeo no YouTube. Daqui a pouco eu começo no YouTube, hein? E também coloquei uma estrutura para o Instagram, para eu fazer cortes. E isso é a mentalidade overflow, mentalidade de transbordar. A verdade é que agora a gente está numa nova fase do Pais que Nutrem, uma frase que eu falo que ele desfraudou o Pais que Nutrem. A gente caminhou para a mentalidade porque a gente percebeu que nutrir vai além da alimentação. Não é só sobre alimentação, não é só sobre introdução alimentar, é todo completo. Então eu fui adquirindo conhecimento, meu conhecimento de mídias sociais, meu conhecimento de ser humano, e vi que eu poderia transbordar de diversas formas. E criei, enfim, com o meu conhecimento em relação ao operacional, a mentalidade overflow. Mas a gente vai falando disso nos episódios, tá? A gente vai começar aqui agora falando de como o olhar atento transbordou para mim. E neste momento eu vou iniciar aqui a gravação, ó. Tô iniciando a gravação no celular e vou iniciar a gravação no YouTube. Olá, tudo bem? Então, aí ó, a gente acabou de começar a gravação aqui pelo YouTube também, né? No nosso podcast, o nosso conteúdo que a gente vai falar como o olhar atento é capaz de transformar e conectar com nossos filhos. Ô, gente, parece ser bom demais, mas eu vou contar qual que é a história disso aqui, ó. A história disso aqui, o que isso transformou a minha vida em relação a chegar nisso aqui, tá? Eu fiz uma viagem, mas para chegar nisso aqui, de que forma que essa experiência ensinou um verdadeiro significado de conexão e de gratidão, né? Como que minha filha, ela botou numa viagem que a gente fez inesquecível, como que ela gerou uma conexão dentro de uma situação. Deixa eu contar aqui a história para vocês, que eu tô segurando aqui um carrinho de brinquedo, tá, gente? Quem tá só me ouvindo, eu tô segurando um carrinho de brinquedo, esse carrinho aqui, ó. Esse carrinho aqui é um carrinho que eu tenho desde a minha infância, tá? Ele abre a porta e tudo. E eu sempre mostrei pra minha filha, sempre mostrei pra ela, esse aqui é um único brinquedo do papai e tudo. E as crianças hoje em dia, né, não sei se aí na sua casa é assim, mas as crianças hoje em dia têm muito brinquedo, né? Se a gente observasse, muito mais do que eu tinha na minha época. De qualquer forma, eu sempre observei que o olhar atento da minha filha sempre foi assim. E aqui em casa, aqui no conteúdo do Pais que Nutrem, a gente cria conteúdo sempre pensando em transbordar. O que é transbordar? A gente tem uma meta principal em todo objetivo, mas a gente tenta transbordar em outros objetivos secundários, em outras situações. E eu já vi que dentro do nosso lema, né, Nutrir vai além da alimentação, que a gente pode observar que nossos filhos, eles observam muito. E por eles observarem muito, eu tento fazer tudo na minha vida tentando transbordar neles. Gente, eu não sou o exemplo de pessoa certinha não, tá, gente? É bom a gente separar aqui que às vezes, e muitas vezes, a gente comete erros. Isso vem instintivo, intuitivo, e eu tento corrigir. Agora, não quer dizer que eu tô no caminho errado. Eu sei para onde eu vou. O problema, às vezes, eu acho que a pessoa, ela não sabendo para onde vai, é a maior dificuldade. Mas vamos para a história de conexão, né, que é esse carrinho aqui, e como que ele chegou numa situação de olhar atento, como que a gente vai transbordando. A gente pensa, esse episódio tem muito a ver com gratidão, tá, gente? O que é a gratidão está relacionada com isso. Eu vejo que minha filha, eu sempre falei isso com ela desse carrinho, e a gente fez uma viagem muito legal, né? Muito legal, que foi uma viagem mais para minha filha e para minha esposa, que foi uma viagem em Orlando, na Disney. Para mim, eu acho super interessante. Tem uma certa idade que eu acho legal, né? Mas assim, é uma oportunidade que minha filha teve de abrir os horizontes, abrir a mente. E foi uma situação que o Pais que Nutrem, mais situações que a gente foi trabalhando para proporcionar isso, né? Foi um contexto, uma conjuntura que aconteceu para a gente conseguir fazer isso. E em breve vão vir mais viagens. E eu sempre observei na viagem, me coloquei algumas coisas minhas. Eu fiquei deslumbrado com muita coisa, mas assim, coloquei em um segundo plano, que eu falei, poxa, deixa eu tentar focar aqui na minha filha e focar aqui no contexto. E muitos brinquedos eu observava, né, assim, como que
o mundo novo, a minha filha observava tudo, previa isso, mas eu não esperava uma coisa que ela fizesse lá. E eu queria pensar aqui para compartilhar isso que aconteceu. A gente, quem não conhece, né, tem lá numa área do um parque da Disney, né, que chama Hollywood Studios. E esse parque, ele tem uma parte que é direcionada ao Star Wars. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de Star Wars, sempre gostei muito daquele contexto, né, de Guerra nas Estrelas, marcou minha infância, minha adolescência. E hoje eu acompanho muito. E tem uma série do Star Wars, que é aquela série Mandalorian, não sei se você já viu. E lá tem um personagem que é chamado que eu chamo de Yoda, mas o nome dele é Grogu, mas eu sempre chamei. Pessoal que é mais aficionado me corrige, né? E minha filha, bem novinha, às vezes o conteúdo de Star Wars, agora que está chegando na idade para ela, porque também tem um pouco de violência ali, né? Mas agora tá chegando, mas ela sempre me viu, sempre eu botava pra ela ver Yodinha, né? E feinho pra danar, né, tadinho? Ele é feio pra danar. Mas eu mostrava pra ela e tudo, ela sempre observou isso, ela sempre viu isso, né? E aí, o que que acontece? Mostrava pra ela ali, olha o Yodinha, e ela sempre comentando, né? Você gosta de Yodinha, papai? E tal, e seguiu. Então a gente foi pra essa viagem, né? Quando a gente chegou nessa viagem, fizemos várias coisas, vários contextos, foram vários compromissos também que a gente teve, né? A gente teve bastante compromisso também, além do lazer, tivemos alguns compromissos aí que foram importantes, principalmente para a minha jornada, né? E aí, o que aconteceu? Em um dos brinquedos, eu não sei se você já sabe, tem uma oportunidade, mas a Disney é danada para arrancar dinheiro da gente, porque você sai do brinquedo, tem uma loja. E um dos brinquedos do Star Wars, a gente saiu numa loja e... Gente, voltando, tá? A gente, para poder, sabe, fazer uma coisa linkada à realidade, até porque lá é uma demanda, uma oferta muito grande de desejos, né? E nossos filhos, eles têm que alinhar desejo e expectativa. Inclusive, você que está me escutando aí, se tiver alguma dificuldade de entender, a gente fez um combinado com ela de ela ter uma quantidade limitada de brinquedos, principalmente dos parques, tá? Olha, você vai poder escolher 3 brinquedos. Não de todos os dias, mas 3, ela tem direito a 3 brinquedos só. Que é uma escolha pessoal dela. É claro que a gente limitava, não, que ela ia numa coisa que era muito extravagante, a gente falava, olha, será que é isso, é aquilo, mas em todos os dias ela poderia fazer a escolha dela de 3 brinquedos. E tinha a verba ali que a gente direcionou para isso, que a gente tratou para isso, que seriam brinquedos, se ela escolhesse no parque, paciência, a gente tentava pegar na Walmart, né? Mas enfim, aí ela tinha uma cota, ela tinha um limite, a famosa escassez, né? A gente já sabe, minha formação é ciências econômicas, a famosa escassez, ela tinha um limite de 3 brinquedos, tá? E assim, não importava o que ela pedia, se fosse de $1 ou de X dólares, né? Um valor mais alto, tinha um limite ali que a gente também, poxa, não dá, né? Tanto é que ela foi até bem econômica. Mas esse limite de um brinquedo só, de 3 brinquedos, criou uma situação de escassez, então ela pensava bem antes de escolher o brinquedo. Ela acabou ganhando alguns outros brinquedos que estavam fora da cota e tudo. Às vezes eu vi uma coisinha de $1, eu falei, poxa, aqui ó, presente pra você. Ela até falava, mas isso não é o que eu escolhi não, né, papai? Eu falei, não, esse é presente pra você. A gente transbordou isso de certa forma em alguns outros brinquedinhos ali que não oneravam tanto, mas tendo um certo limite. E fizemos até uma jogada de trazer brinquedo para dar de presente no futuro, oportunidades que a gente achou. Mas aí, o que acontece? Saímos de um brinquedo, ela já tinha escolhido um brinquedo, ela tinha um limite de 2. Saímos de um brinquedo Star Wars, o que aconteceu? Ela começou a brincar com as pelúcias. Todo brinquedo ela vai lá brincar com as pelúcias. Mas aí ela faz a avaliação, a gente pergunta, você quer alguma coisa daqui? E ela faz ali alinhamento dela, né, do que ela quer, do que ela não quer. Ela pegou esse brinquedo aqui, ó. Esse brinquedo, na verdade, é uma estante com vários brinquedos. E pegou o brinquedo e me entregou. Eu falei, como assim? Ela falou, não, é pra você, papai. Não, mas o seu tá na sua cota de brinquedos. Eu expliquei pra ela, falou, não tem problema, você gosta. Gente, aqui agora, inclusive, eu seguro minha emoção. Eu tentei explicar pra ela, olha, mas se você não gosta, é pra você, ela não importa. Eu quero que você goste. Você gostou desse? Ela me fez escolher qual que eu mais gostei. Aí eu consegui dibrar ela ali pra ver se ela escolher qual que ela mais gostou daquilo que ela queria me presentear. E me presenteou. Ou seja, ela trouxe algo que ela, tanto é que fica do lado na minha cama. Isso aqui fica do lado da minha cama, na minha cabeceira. Às vezes eu ponho no quarto dela, ela vai lá, pega e coloca do lado da minha cama. Ou seja, minha filha hoje,
ela trouxe esse brinquedo, né, ela me deu esse brinquedo, e o que eu quero dizer para vocês aqui dessa lição que eu me emocionei, eu fiquei todo feliz, todo satisfeito mesmo, né, é que a gente comete alguns erros. Eu vou listar aqui para vocês, assim, alguns erros que tanto na maternidade quanto na paternidade, que a gente, antes de eu falar inclusive até a lição que eu acho que é interessante, né, do olhar atento, né, a gente comete alguns erros de pensar talvez que a criança não percebe detalhes, é que elas não estão atentas, isso é um erro muito comum, tá. A gente superar expectativas com acesso de brinquedos sem valorizar as experiências de memórias criadas. Ou seja, em muitas situações a gente supera a expectativa da experiência, ou seja, não é necessário dar muito brinquedo, a experiência para ela foi necessário para ela expressar, né, que é o erro, que é um outro erro, que ela expressar criei um espaço ali para ela expressar a gratidão dela. Na hora que eu senti que ela queria estar grata, enfim, ela expressou a gratidão dela e foi assim, teve a questão do material e tudo, mas como que a emoção foi importante para ela, entendeu? Como a emoção do momento, do brinquedo, da felicidade foi importante para ela, que ela abriu mão do material, entendeu? Para poder me passar o material, ou seja, ela está abrindo mão de uma escolha dela. O tanto que isso é fundamental, o tanto que isso faz diferença, né? Então, assim, no meu ponto de vista, minha lição verdadeira tá relacionado ao olhar atento, que é uma ferramenta poderosa para a gente conectar com nossos filhos, né? Quando a gente tem um olhar atento. Então, quando a gente observa detalhes que importam para eles, a gente cria um ambiente de gratidão, né? De amor e compreensão mútua. Não é uma mão única. Eles aprendem também a transbordar o que recebem, mostrando que nutrir vai além da alimentação, né? Eu gosto de botar o lema em todo aqui no podcast, aqui no nosso vídeo, né? Você pode ver que eu tô olhando para cá e, inclusive, tô gravando um episódio de podcast, eu sei que tá no vídeo, né? Porque esse é o objetivo do Pais que Nutrem, é transbordar, de certa forma, em vários conteúdos. Eu faço isso aqui nos conteúdos, tá? Agora fica uma dúvida, né? Isso funciona com crianças pequenas? A resposta é sim, tá? Crianças pequenas podem sim, se observam pelo exemplo. Eu aqui, por exemplo, faço atividade física todo dia, pedalo todo dia, justamente para transbordar, né, ela. E ela hoje tem interesse em pedalar, tem interesse em fazer atividade física, né? E vem aquela outra questão, né? Não tenho tempo suficiente para aplicar isso. Olha, isso não exige tempo não, gente. Tempo nenhum isso. É só uma mudança de perspectiva de como você vai interagir com seu filho. De como que você pode, tá? Trazer aí um contato direto com seu filho. Não tem essa questão de tempo, tá? Então, assim, você pode ver que vários pais, isso faz parte, várias mães que adotam essa mentalidade de transbordar, ou seja, você tem um objetivo principal e depois isso transbordar em outros objetivos paralelos, isso planejado, como que isso pode ser bom? Vou te dar um exemplo disso. Esse próprio vídeo que está sendo produzido aqui, esse podcast que está sendo produzido aqui, ele foi produzido de um texto meu, lá que eu fiz na newsletter. Eu fiz um texto sobre isso e hoje eu criei um script. Estou aqui gravando pro Instagram, estou aqui gravando pro YouTube, estou gravando um podcast, somente porque eu estou transbordando essa mensagem em diversos conteúdos. Então eu quero convidar a ter mais atenção, observar seu filho com mais atenção, tá? Note detalhes que importam para ele, compartilhe algo especial sobre você, algo que faz diferença sobre você, porque o impacto dessas simples atitudes podem surpreender você, tá? E se você quiser criar uma conexão mais profunda, se achar que o podcast está fazendo sentido, indica, recomenda, segue o podcast, compartilha com outros pais, porque é uma forma da gente transbordar. Você que está no vídeo do YouTube, se fez conexão, me chama, comenta aqui, teve alguma dúvida, se tem algo que a gente da Mentalidade Overflow, do Pais que Nutrem, pode te somar na sua vida, pode transbordar na sua vida, é um convite que eu te faço a gente fazer parte dessa união que pensa que nutrir vai além da alimentação. E assim